Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje, 19 de março de 2021, nós estamos recebendo a bênção de Deus de mais um dia de existência, para que possamos reconhecer o seu amor, o valor que temos para com Ele, porque Ele é tudo, Ele criou tudo, tudo pertence a Ele, inclusive nós. Ele nos fez sua imagem e semelhança para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Mas existem pessoas que existem através de espíritos caídos, outros através de imagens que ele condena piamente. E hoje nós iremos falar sobre os símbolos do cristianismo que vem de geração em geração, mudando. Ultimamente até que se alicerçou e não tem mudado tanto como nos tempos passados. Mas antes, vamos agradecer a Deus por mais um dia de existência, por mais um dia de vida que Ele nos deu, não é? Temos que reconhecer e agradecer em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, unge-nos com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, derramando sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, a Tua guarda, fazendo-nos, Senhor, capazes de pregarmos, de levarmos a Tua mensagem de salvação a todos aqueles que estão nas trevas. Em nome do Teu Filho Jesus eu te suplico. Amém. Amados irmãos, se os irmãos gostarem dessa live, inscrevam-se porque valoriza mais a live e ela pode expandir para outros países, né, dependendo da aceitação dos irmãos. Portanto, dê o seu live ali para que nós tenhamos um pouco mais de acesso ao YouTube. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu lhes peço. Estes símbolos vêm de geração em geração. No Velho Testamento, fala-nos sempre, constantemente, das imagens e esculturas dos deuses de pedra. Não é? Não havia a cruz. Não havia cruz. Houve um símbolo de uma serpente que depois o povo começou a adorar e Deus mandou que destruísse. Os símbolos nos ajudam a compreender com um conceito ou uma das ideias e fazem parte da construção de uma identidade. No cristianismo temos alguns símbolos que nos ajudam a entender as próprias bases da fé cristã. Apesar dos inúmeros símbolos relacionados à nossa fé, vale salientar que alguns deles devem ser objeto de culto e adoração. Cultuar símbolos é idolatria e devemos nos afastar dessa prática. Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Devemos compreender a importância dos símbolos, mas ser cautelosos, pois Deus está acima de tudo e de todos e de qualquer forma de representação humana. A Bíblia condena piamente imagens e esculturas, mas a religião que adota oficialmente a idolatria, ela procura por todos os meios, por todas as afirmações, que Deus não tem dúvida, ou não pôs dúvida no povo quanto à adoração a imagens e esculturas. Pura enganação, que Deus condena. Observe, amanhã nós iremos falar sobre todas estas mensagens são feitas, lidas, preparadas na Bíblia Católica.
todos os versículos que nós citamos aqui, você pode, se tem uma Bíblia católica, se não tem, compre. E você é católico, deveria ter. Antigamente eles mandavam queimar. Eu já falei sobre isso aqui. Antigamente eles mandavam queimar as Bíblias católicas. Todas as Bíblias, porque não tinha Bíblia católica. Todas as Bíblias eram evangélicas. Depois é que houve variação, houve essa diferenciação entre a Bíblia cristã e a Bíblia católica. A Bíblia católica tem 6 livros a mais, que são chamados os livros apócrifos. Foram livros que não foram aprovados na Comissão de Trento, né? Onde se organizou realmente, se estudou, inspirado pelo Espírito Santo, os livros verdadeiros que constam na Bíblia católica, em desordem, porque eles colocaram esses outros que foram escritos por pessoas totalmente desligadas da fé, né, e da certeza do que devíamos e como devíamos adorar a Deus. Portanto, primeiro, devemos compreender a importância desses símbolos. Sim, a cruz. A cruz. A cruz foi a primeira. Jesus fez milagres, nasceu, né, no ano 1. Com 33 anos veio a falecer e através da cruz, na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esta cruz é um símbolo de madeira. Esta cruz é vergonha para o cristianismo, porque a pior morte é, na época, a cruz. Ainda hoje, nos nossos dias, é a cruz. Ontem eu vi um senhor embriagado, um rapaz ainda parece que poucos anos, 20 e poucos anos, ser condenado a 29 anos e meses de prisão porque atropelou e matou 3 pessoas. 3 pessoas. E foi um escândalo, né? Uma quantidade tão grande de anos. O Senhor Jesus foi condenado pela pior morte, pela maneira mais humilhante da época e dos nossos dias atuais, a morte pela cruz. Os cristãos e alguns protestantes, que existem os protestantes. Protestantes são aquelas que são oriundas do catolicismo, de padres, né? Como o padre Aníbal Reis, Lutero e muitos outros que agora, lendo a Bíblia, eles se convencem, se convertem e saem do catolicismo, porque realmente é mentira, é engano. Se você conhecer a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que desde o Papa até o amém da missa, tudo é antibíblico, não é verdadeiro. Então esses protestantes são diversas igrejas, que eu prefiro não citar os nomes aqui, eles são evangélicos, mas ainda tem aqueles dogmas da Igreja Católica, e muitas coisas ainda eles concordam e seguem fiamente. Já os evangélicos cristãos não fazem uso do crucifixo, pois defendem que a cruz vazia aponta para a vitória de Cristo sobre a morte. Apesar do símbolo ser utilizado de diversas formas nas igrejas e nas instituições, a cruz não é um objeto de culto, nem de adoração. Não é, porque é vergonha para o cristianismo. No entanto, tem procissão dos mortos, não é? Aí tem lá o Jesus crucificado numa cruz sendo carregado. Qual a importância da cruz? Nenhuma. Ela já não existe mais, ela já não tem mais valor. Ela é apenas um símbolo para o cristianismo, da maneira pela qual Cristo foi morto. Portanto, temos um outro agora, o peixe. O peixe foi adotado como um símbolo pelos cristãos primitivos durante o período da perseguição romana. O símbolo funcionava como uma espécie de senha. Uma pessoa desenhava um arco no chão
e o outro completava formando um peixe. E ambos se reconheciam como cristãos. O peixe era um símbolo criado pelas pessoas cristãs da época para se identificar. Como os países têm os seus segredos, né? Os seus códigos de honra, seus códigos que só aquelas pessoas devidamente credenciadas poderiam conhecer. Assim era o cristianismo da época. O que significava o peixe? O uso deste acróstico, conjunto de iniciais, já juntava-se os primeiros cristãos e entenderam a base da fé cristã e facilitava a memorização pelos primeiros convertidos. Desde então, o peixe foi largamente utilizado como um símbolo do cristianismo, principalmente pelos cristãos protestantes. Porque nós não podemos dizer que eles não são cristãos. Eles aboliram a idolatria. Embora tenha muitos dogmas, como batizar por aspersão, jogando água na cabeça, não é válido esse batismo. O válido é aquele que é emergido, afundado nas águas, que morre para o mundo e nasce para Deus. Este verdadeiramente é o batismo pelo qual Jesus foi batizado e nós devemos também ser batizados. A pomba do Espírito Santo, Jesus sendo batizado, sendo emergido, o alfa, o ômega, duas letras também, simbolizam o Espírito Santo de Deus. A letra alfa e ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. A expressão alfa e ômega foi utilizada pelo próprio Deus para demonstrar sua soberania e o domínio desde o início até o fim dos tempos. Está em Apocalipse, capítulo 1, 8. A expressão eu sou o alfa e o ômega equivale à expressão eu sou de A a Z no nosso alfabeto português. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não foi, mas se ele foi, ele era. E se ele era, ele é. E eu sou no hoje. Nós não somos. Nós somos agora. Nós poderemos não ser daqui a 2 minutos, 1 segundo. Ele é eterno, é em todos os tempos. Deus é eterno. Ele é o princípio e o fim, está em Apocalipse 22, 12 e 13. Ele é o início de tudo. E tudo se finda nele. Muitas igrejas cristãs e até instituições de ensino costumam utilizar as letras alfa e ômega para simbolizar a soberania de Deus através dos tempos. Ele é soberano. Ele é magnânimo. Ele é tudo que você possa imaginar na vida. Deus é eterno. Tem mais. O Cordeiro. O que significa o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu como sacrifício em nosso favor para que nós tivéssemos vida e vida eterna. O Cordeiro era utilizado na expiação dos pecados no Antigo Testamento. Todo judeu tinha a obrigação de oferecer um cordeiro em sacrifício pelos pecados desde a época do Egito. Está em Êxodo, capítulo 12, 21 a 23. Nos nossos dias, nosso sacrifício é a renúncia com as coisas que favorecem, que beneficiam, que satisfazem a carne. Devido à natureza pecaminosa do homem, os sacrifícios eram decorrentes e imperfeitos. Desta forma, Deus colocou seu Filho como sacrifício perfeito para que fôssemos libertos pelo seu sangue, alcançando a vida eterna. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que nos tirou do pecado do mundo e nos trouxe para a sua luz.
nos dando a vida eterna. Está em João capítulo 1, versículo 29. Meu amado irmão, meu amado amigo, esta mensagem é preparada na Bíblia Católica e você poderá tirar suas dúvidas. Muitas das vezes as palavras, o vocabulário são sinônimos que você precisa, porque são palavras em desuso que eles usam para não abrir a atenção nem a mente das pessoas. Para continuar enganando e você seguindo, são centenas de milhares de pessoas que são fiéis a esta imagem. Eu não adoro a imagem, mas nós iremos falar e querem justificar essa condenação bíblica contra a adoração à imagem, dizendo que Jesus não era injusto que tem mandando fazer querubins, que nós temos os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, né? Esses querubins eram feitos para ornamentação. Deus mandou fazer para ornamentar a sua arca, que foi a sua primeira igreja, onde os homens procuravam a arca para adoração. Nós temos que procurar saber, entender, compreender, para não andar no caminho errado e no abismo vamos envelhecer. O pão e o vinho. O que significam? O pão e o vinho simbolizam o sacrifício de Jesus. Sim, Jesus Cristo constituiu a Santa Ceia como uma forma de mantermos nosso pacto. Ele, fazermos nosso pacto e mantermos com Ele a nossa fé, a nossa certeza daquilo que somos. E trazermos às nossas memórias o seu sacrifício. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Meu amado irmão, é necessário que você conheça a verdade e a verdade vos libertará. O pão representa o corpo de Cristo, que sofreu por nós. Está em Lucas 22, 19. O vinho representa a nova aliança de Deus, selada pelo seu sangue. Está em Lucas capítulo 22, 20. A figura do pão e do vinho representam a ceia do Senhor. Algumas igrejas costumam utilizar a figura do cálice de vinho, o cacho de uvas, pão, apontando para a nova aliança do Novo Testamento cumprida em Jesus. É preciso conhecer, porque conhecendo, certamente estaremos livres da morte e do pecado. A figura de um livro aberto é utilizada para simbolizar a palavra de Deus. A figura da Bíblia está presente em muitos símbolos de instituições cristãs. A representação desse ícone enfatiza a importância dos que contêm na Bíblia e em que a instituição ou a igreja está fundada. Em Jesus Cristo. Somente nele. Não há um outro Deus entre o céu e a terra. Como mediador, Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é João, não é ninguém. Com ênfase parecida também podemos encontrar em instituições governamentais a representação das tábuas da lei, os 10 mandamentos, como um sinal de parâmetro moral e ético. O fogo. O que significa o fogo? O fogo é frequentemente utilizado em símbolos de igreja avivadas, renovadas ou pentecostais. O fogo, que pode ser representado de várias formas, simboliza o avivamento, o foco no batismo do Espírito Santo. Há quem diga que isto partiu realmente do Espírito Santo reavivando a sua igreja. João Batista, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, disse que aquele que virá depois dele não batizaria por água, mas com Espírito Santo e fogo. Está em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. O derramar do Espírito Santo ocorreu depois da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes.
assim como Jesus Cristo tinha orientação, está em João capítulo 14, 16 e 17. Naquele dia o Espírito Santo desceu como fogo sobre a cabeça dos discípulos e todos ficaram cheios do poder de Deus. Está em Atos capítulo 2, versículos 2 e 4. O arco-íris, tão lindo, né? Quando aparece no céu, fazendo aquela curva, aquela coisa linda. Muito bonito o arco-íris. O arco-íris é intitulado por Deus como arco-íris da aliança. Simboliza a primeira promessa que o Senhor fez com a humanidade de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 14 a 16. O arco-íris representa a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Esta definição também é adotada pelos judeus e muçulmanos. Algumas igrejas utilizam, o arco-íris como identidade das suas instituições, como a Igreja Pentecostal. Deus é amor. Está dentro da palavra de Deus. Mas é preciso nós conhecermos, sabermos os seus valores, o seu significado. O candelabro. O candelabro, o castiçal de 7 velas, é um símbolo judaico que foi adotado por algumas igrejas evangélicas neopentecostais, chamados em hebraico de menorá. Foi instituído por Deus como um utensílio no templo do Senhor edificado por Moisés. Êxodo 25, 39. Na interpretação cristã, o castiçal também aponta para Cristo e sua igreja, que é a luz do mundo. É a luz do mundo. É preciso nós compreendermos para que venhamos ser realmente identificados como cristãos, filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 14 e 16. É um símbolo muito importante para os judeus e faz parte do escudo do Estado de Israel. Devido à apropriação de símbolos judaicos por parte das igrejas neopentecostais, o candelabro tem sido largamente utilizado e se popularizado no meio cristão, no meio evangélico. Estrela de Davi. A estrela de Davi é um escudo de Davi, é um símbolo do povo judeu. Este símbolo não está presente em nenhuma parte da Bíblia, apesar de fazer parte do judaísmo. A estrela de Davi foi muito difundida em outras religiões, como o cristianismo, Umbanda e o misticismo. Segundo a tradição, a antiga estrela fazia parte do escudo do rei Davi, uma espécie de símbolo pessoal. A estrela de Davi também está presente na bandeira do Estado de Israel. Devido à população dos símbolos judaicos dentro do movimento evangélico, a estrela de Davi tem se tornado comum em muitas igrejas antigas. O leão da tribo de Judá. No meio cristão, esta expressão se retrata ou trata de uma referência direta a Jesus Cristo. Jesus fazia parte da linhagem de Davi, que era originário da tribo de Judá. Segundo a promessa de Jacó, Judá seria como leão. Por isso, o vínculo da tribo de Judá como o rei da selva. Gênesis 49, 9 e 10. Nós citamos, você pode consultar a Bíblia cristã, evangélica e a Bíblia católica. Nós não pregamos em outra Bíblia. Na Bíblia católica que nós estudamos e lançamos a vocês a palavra verdadeira de Deus. A referência de Jesus como leão de Judá, clara na passagem do Apocalipse 5:5. Então,
um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Só Jesus. Não há Maria, não há José, não há João, não há Joaquim, não há ninguém. Só Jesus tem poder para salvar. Existe um símbolo também chamado Shiro. É como se um P e um X deitado sobre este P. É um símbolo do início do cristianismo. É uma abreviação grega da palavra Cristo. Trata de sobreposição das 2 primeiras letras da palavra Cristo, em grego, né? Que escreve-se X, P, I, E, ao contrário, T, O, E, ao contrário. A letra X é Xi e a letra P é Ró. Era um símbolo muito comum dos cristãos no século I e se tornou ainda mais popular depois do imperador Constantino, isso já no século 300, né? No ano 322, 323, se não me falha a memória. Segundo a história, depois do sonho do imperador, ele pediu que colocasse o símbolo em todos os escudos dos soldados na Batalha de Ponte Milvia. O símbolo ainda é bastante comum no catolicismo e na Igreja Ortodoxa. Em algumas composições, a abreviação Shiró é colocada entre as letras alfa e ômega. É preciso conhecer a palavra de Deus para saber realmente a verdade e não vir a perecer. A âncora. A âncora foi adotada como um dos primeiros símbolos cristãos da antiguidade. Seu significado apontava para a convicção em Cristo e na ressurreição dos salvos. No mar, a âncora é o último recurso em uma situação de tempestade. Está em Atos capítulo 27 e 29. Por isso, a âncora era usada como figura de linguagem para designar certeza e esperança. Esperança em quem? Esperança em Cristo. Está em Romanos capítulo 6, 19 e 20. Em uma época de perseguição aos cristãos, a âncora era uma forma de disfarçar o símbolo da cruz cristã. Era comum nas catacumbas o sinal da âncora cruz para identificar um cristão. Com o tempo, o uso da âncora como símbolo do cristianismo foi caindo em desuso e outros ícones foram criados pelo povo, pelos cristãos da época para se identificarem e não serem confundidos. Por isso, meus irmãos cristãos, irmãos católicos, irmãos espíritas, irmãos de todas as religiões, leiam a Bíblia, porque a sua religião, seja ela qual for, tem pelo menos um pequeno versículo baseado na Bíblia cristã. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os salvos dizem amém. Amém, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.